Gente, por que é tão difícil emagrecer? A resposta é muito interessante. Você está sentado? Acontece que o nosso corpo funciona mais ou menos como um bunker. Sabe aqueles lugares subterrâneos que são à prova de bomba, de vidro, de chikungunya, dengue e são lotados de reservas de comida para aguentar longos períodos de escassez? Então, o nosso organismo, gente, ele é exatamente isso. É um bunker, porque a função dele é te proteger. E para isso, ele estoca reservas de energia para que se você um dia, Deus o livre e guarde, aconteceu pior, você não morre de fome. É por isso que é tão difícil diminuir uns quilos na balança, porque o seu corpo, a menor mudança de hábitos alimentares já dispara um alarme de emergência interno. E os hormônios da gordura, com os seus enormes megafones, anunciam lá dentro: atenção pessoal, isso não é uma simulação, estamos sendo atacados, repito, não é uma simulação. Então as células começam a sair correndo, se atropelando pela corrente sanguínea e se agarram às moléculas de gordura e começam a se alojar loucamente na sua pança. E isso parece um filme de terror, né, gente? Não, é pior, é um pesadelo. E o organismo, então, ele entra em estado de contenção e raciona a liberação de energia. Eu quero dizer, a gordura vai racionar, não vai dar ela para você. Enquanto isso, você, o ser vivo, dono do seu corpo, inocente de tudo, começa a ter menos energia para fazer as atividades. Você se sente mais cansado, você não perde sequer nem um quilinho. E o seu organismo, ele é muito eficiente no que faz, viu? Você nem imagina que aí dentro todos estão de campana esperando a Terceira Guerra Mundial ou o apocalipse. E você suando a beça para perder aquele quilo. Diminuir mais ainda a comida e então a resposta a tudo isso, quando você menos come, mais engorda. Isso parece tão irracional, né? Tudo que o seu corpo está fazendo é se adaptando à escassez e te defendendo de um final trágico. Agora a questão é, como fazer o seu corpo entender que não tem guerra, que ele precisa entregar essa gordura para ser queimada? Como convencer o seu organismo de que você precisa emagrecer? Aí, chapa, esse é meu corpo, entrega a minha gordura agora. Não, gente, você tem que ser, inteligente. Você tem que argumentar melhor. O que você vai fazer é uma negociação. É isso aí, meu amigo. A partir de hoje, você vai ser o Denzel Washington no filme O Plano Perfeito. Você assistiu? É demais, me inspira. Você vai apresentar uma proposta para o seu corpo, que é o jejum intermitente. E o seu corpo, gente, não vai dizer não. É irrecusável. Porque para convencer o seu corpo a liberar aquela gordurinha daqui, tem uma estratégia comprovada cientificamente por inúmeras pesquisas. Isso vai destravar rápido todo o processo da sua perda de peso. Mas calma, que tem o jeito certo de fazer e tem também as contraindicações, porque não é todo mundo, gente, que pode fazer. Então fica aí comigo até o final para você saber se pode ou não fazer o jejum intermitente. E eu sou Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Só faz uma coisa pra mim, deixa aquele like lá, se inscreve no canal, que deu um baita trabalho pra bolar essa historinha aí pra você entender, tá bom? Legal? Escuta, quem aqui já fez algum regime? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você segue alguma dieta, provavelmente, se ela for muito restritiva, você deve estar sofrendo para segurar a onda, né não? E geralmente o maior vilão das dietas é a fome. E muitas delas são super difíceis de chegar ao fim, né? Porque os praticantes se sentem desestimulados, tristes e famintos. Acontece que toda dieta, gente, tem um segredo para dar certo. E o jejum intermitente também tem. Caso contrário, você não vai conseguir realizar, assim como o pessoal dessa pesquisa que eu vou falar. Essa pesquisa queria analisar qual que era a dieta mais eficaz, a dieta low carb ou a dieta do jejum intermitente. Então, ela convocou 40 mulheres entre 21 a 40 anos para um estudo de 8 semaninhas só. Separou o grupo na metade low carb e metade jejum intermitente. Vocês acreditam que a pesquisa teve que ser interrompida na metade? Porque as mulheres se sentiram desmotivadas, algumas com muita fome, tristes e não quiseram continuar. Isso fez parte da pesquisa também, né? E o que revelou é que a dieta low carb até que emagreceu um pouco o pessoal, mas aumentou muito a fome da galera. E percebeu também que o pessoal ficou raivoso, com mau humor. Já quem fez o jejum intermitente até que diminuiu bem o apetite delas e também causou uma perda da medida da região ali da cintura, perdeu um pouco de gordura localizada. Bem, assim como toda dieta, quando você priva o seu organismo de algo, você precisa dar a ele outra coisa, caso contrário você não vai ter o resultado desejado. É isso que eu falei, pessoal, uma barganha.
Para uma dieta funcionar, você precisa dar ao seu corpo um combustível. Dependendo do tipo do combustível, você tem mais energia ou menos energia. Por exemplo, se uma dieta estiver usando glicose, advinda dos carboidratos, provavelmente você esteja rendendo pouco por quilômetro rodado. É isso aí, tendo a necessidade de se alimentar a cada 3 horas por ter fome, tô certa? A alimentação baseada em carboidrato é mais ou menos como abastecer o seu carro com álcool. É o combustível mais barato e o que rende menos, não é? Eu tô certo ou não tô? Toda vez que você tem que reabastecer o seu corpo com mais carboidrato, você vai engordar, gente, porque isso gera uma liberação de insulina, que é o hormônio que engorda. O que você precisa fazer é começar a abastecer o seu carrinho aqui, ó, com combustível aditivado. Isso quer dizer que se você passar a se alimentar com gorduras saudáveis e usar esse tipo de combustível para abastecer o seu carro, você vai rodar mais, vai ficar mais tempo sem precisar reabastecer. Deu para entender a metáfora? Trocar fonte de energia do seu corpo é fundamental para que você emagreça. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar aqui nos cards, ou aqui, para você assistir. Como perder a sua barriga para sempre, nunca mais encontrar. Agora, vamos falar de fonte de combustível para o seu corpo. Quando você consome alimentos que têm gorduras saudáveis, como as poliinsaturadas, monoinsaturadas, elas vão melhorar a sua circulação, fortalecendo também o sistema imunológico. Elas têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante, o que vai ajudar a prevenir as doenças como infarto, aterosclerose, diabetes, trombose. Essas gorduras boas, elas podem ser monoinsaturadas ou poliinsaturadas, e elas são consideradas legais porque elas diminuem o colesterol total. E o colesterol LDL, que é o ruim, abaixa e aumenta o HDL. Você encontra essas gorduras boas em alguns alimentos como abacate, como nozes, sardinha, óleo de coco extra virgem, azeite de oliva extra virgem, mas também tem no amendoim, nas amêndoas, semente de linhaça, carne, ovos. Tá passando tudo aqui, ó? Tô falando rápido, mas é bom para você marcar. Esses alimentos aí que eu falei, além deles deixarem você mais saciado, não liberam a insulina e aí eles vão favorecer o seu emagrecimento. Agora, por esse motivo de que você vai ficar saciado por mais tempo, é que você acaba diminuindo o quê? A frequência da ingestão de alimentos. Você reabastece menos, o que acaba levando você a se alimentar menos. Isso te leva diretamente ao jejum intermitente. Ele acaba sendo uma consequência de uma alimentação balanceada e também é um descanso para o seu sistema digestório, que precisa dar uma pausa de vez em quando, sempre trabalhando. Isso não é de Deus, pessoal. Trabalha você 24 horas para você ver se você vai ficar bem. Seu sistema digestório é a mesma coisa. Uma revisão de literatura que avaliou os efeitos metabólicos do jejum intermitente concluiu que quando você faz o jejum intermitente, que é comer com menos frequência durante o dia, como fazer 3 refeições ao dia, 2, até mesmo 1, esse jejum vai induzir ao estado cetogênico, que é quando o seu corpo muda a utilização da reserva de energia de glicose para ácidos graxos e cetonas. E aí isso vira um combustível do cérebro e do corpo durante o jejum. Então, depois de 6 a 8 horas de jejum, ocorre aí a mudança do armazenamento de gordura e ela começa a ser entregue pelo seu organismo. Ele toca a gordura e aí você começa a queimar. Em outras palavras, pessoal, o seu sistema flex do corpo muda, vira a chavinha. Ele começa a usar a gordura que você tem armazenada aí como combustível. E aí sim é que você começa a queimar gordura, começa a emagrecer de verdade. Isso aí causa diminuição dos níveis de LDL e aumento do HDL. As cetonas, produzidas nesse processo do metabolismo lipídico, elas vão exigir maior gasto de energia. E isso é o que provoca justamente a redução do peso. O estudo também constatou, pessoal, que o jejum intermitente tem efeito muito benéfico para doenças do coração, que são relacionadas com problemas metabólicos. E acredita-se muito que ocorre uma diminuição do estresse oxidativo a partir da diminuição da ingestão de energia. E ele também é indicado para as pessoas que estão num quadro de obesidade, né? De diabetes, de hipertensão, quem tem colesterol ruim alto. Um outro estudo revelou também que quando você faz o jejum intermitente, são liberadas as catecolaminas. Gente, guarda esse nome, que esses caras são bons. Eles desempenham um papel fundamental na quebra da liberação de gordura visceral para ser usada como energia.
De novo, em outras palavras, liberando catecolamina, com o jejum intermitente você emagrece muito mais rápido. Enfim, aqui eu te apresento o tratado para uma boa negociação com o seu corpo. É aqui que você convence o seu organismo a entregar a gordura. E rápido. Você tá gostando do vídeo? Ó, se sim, me responde uma coisa. Que tipo de alimento você acha que o seu corpo vai começar a render mais, sem pedir comida tão cedo? Conta aqui pra mim nos comentários antes de eu falar. Já deu pra entender, né? O que o jejum intermitente faz por você. Agora, como é que faz o jejum intermitente? Ó, de acordo com as pesquisas, existem diferentes tipos de jejum intermitente. Você pode adotar o jejum de 16 horas, que é basicamente ficar sem comer por 16 horas, fazendo 3 a 4 refeições nas 8 horas restantes. Tem o jejum de 20 horas, que é feito com 20 horas sem comer nada, fazendo refeições nas 4 horas restantes. E tem o jejum mais pesado, que é de 24 horas, que é feito o dia inteiro e pode ser feito só 2 a 3 vezes por semana, tá bom? Existe um tipo de jejum mais pesado ainda, em que a pessoa come sem restrições por 5 dias e escolhe 2 dias na semana para reduzir a dieta para cerca de 500 calorias por dia. Essa é difícil, hein? Para o jejum de 24 horas ou mais, deve ser feito um acompanhamento médico ou com nutricionista, porque pode variar de acordo com os objetivos e a tolerância de cada um, né? O que é permitido durante o jejum? Ó, no período de jejum, você pode consumir água, chá, café, sem adição de açúcar ou adoçante. E aqui você pode tomar um café com uma colher de óleo de coco até 3 vezes ao dia, porque vai aumentar a energia do seu corpo, alimenta e não acumula. Pelo contrário, vai favorecer o emagrecimento, porque não vai liberar insulina. Para quem não assistiu esse vídeo, vale a pena você assistir os benefícios do café com óleo de coco. Após o jejum, é muito importante você fazer uma refeição com baixo índice glicêmico, proteínas e gorduras saudáveis para garantir uma boa capacidade de digestão, né? Outra coisa, né, pessoal? Saiu do jejum intermitente? Evita os carboidratos simples, que nem arroz, pão, biscoito, bolacha, chocolate, açúcar, dá até para dançar. Esse tipo de carboidrato vai ajudar uma elevação do açúcar no sangue e dar um pico alto de insulina, vai favorecer a complicação para você. Vai favorecer a hipoglicemia e também o acúmulo de gordura visceral, que é justamente o que você está querendo evitar. As refeições com proteínas vegetais ou proteínas animais são indicadas, comidas com óleo de coco, azeite de oliva, extra virgem. Tem também uma recomendação de sopa de ossos por causa do colágeno, da cartilagem. Depois do jejum intermitente, você pode consumir também uma grande quantidade de vegetais folhosos, que é o repolho, brócolis, espinafre, couve, acelga, almeirão, folhas por aí afora, para você ter vitaminas, fibras, antioxidantes. Arroz integral, ou arroz preto, feijão, lentilha, grão de bico, todos permitidos, tá bom? Você pode consumir também batata doce, abobrinha, quinoa, tomate. Você pode consumir junto com a comida frutas cítricas, que nem o morango, a laranja, o mirtilo, maçã, aveia, linhaça, iogurte grego faz muito bem, coalhada, sem açúcar. Você também deve evitar, gente, consumir alimento industrializado, que nem refrigerante, alimento com baixo valor nutricional, né? Mas aqui tem uma observação também importante. Quanto mais tempo você ficar sem comer, menor deverá ser a quantidade de comida, principalmente na primeira refeição que você vai ingerir, para evitar causar um desconforto no seu estômago, lógico, né? Em alguns casos pode até causar queda de pressão, porque o organismo não está esperando tanta comida de uma hora para outra. Você tem que começar a fazer a máquina funcionar devagarinho, certo? Lembre-se da história que eu falei para vocês. A menor alteração de alimentação, o seu organismo já soa um alarme lá dentro. Agora eu vou para as observações finais do jejum intermitente. Presta atenção, Daisy Washington, que isso aqui é muito importante. Para quem vai fazer uma dieta cetogênica ou jejum intermitente, você está queimando cetona e isso aumenta a demanda de certos nutrientes, como vitamina B1 e outras vitaminas do complexo B, até do potássio, viu? Que pode levar a sintomas como fadiga cetogênica, erupção cetogênica ou fraqueza geral. Por isso é que se você ingressar nessa dieta, você precisa repor com os suplementos a vitamina do complexo B e do potássio, hein, pessoal? Quem não pode fazer o jejum intermitente são as crianças, mulheres grávidas ou lactantes, essas não podem, tá bom? Pessoas que têm bulimia ou anorexia, pessoas com tendência a pedra nos rins ou na vesícula. Para vocês, é muito importante, para quem tem pedra ou tendência a ter pedra, beber muita água no intervalo do jejum,
e diminuir os vegetais folhosos. Por isso que é importante você procurar um nutricionista para acertar a alimentação, porque os alimentos permitidos, que são em maior quantidade, que são os folhosos, têm muito oxalato e vão favorecer as pedras na vesícula e as pedras no rim. Agora, se você está sofrendo com perda muscular e tem aí entre 40 e 80 anos, pratica o jejum intermitente, aí é recomendável fazer o uso de um blend de aminoácidos essenciais. Isso vai fornecer para você os nutrientes necessários para evitar a perda de músculos. E esse blend ele é muito importante para todos, né, gente? Inclusive para quem pratica exercícios físicos e faz junto o jejum intermitente, porque ele favorece o alimento necessário direto para os músculos. Baseado nessas informações, você já deve estar preparado com conhecimento suficiente para decidir se vai realizar ou não o jejum intermitente. O importante é ter a ajuda de um nutricionista, se alimentar com o maior número de alimentos naturais de origem natural possível, evitar os benditos carboidratos. E com esses conhecimentos, você também já está preparado para conversar com o seu corpo e dar para ele alimentos que deixam ele mais seguros em relação à reserva de energia. Você pode, enfim, seguir a sua dieta e exercícios, vendo, enfim, um resultado rápido e seguro. Quem vai começar a fazer aqui o jejum intermitente, deixa aqui para mim nos comentários. Para saber mais sobre o blend de aminoácidos essenciais e seus benefícios, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Vale a pena você acessar para ver, né, como é que ele funciona. E para quem quer saber mais dos aminoácidos, tem aqui embaixo na minha loja virtual, tá bom? Só acessar o primeiro link da descrição. Pessoal, lembrando que você tem que acompanhar a nossa nova playlist do Eu Treino em Casa. Todo domingo tá chegando um vídeo novo de treino para você ganhar saúde, melhorar condicionamento físico, tá bom? Criar, né, tônus muscular. Então, faz o favor, já toca no sininho para receber as notificações e faz os exercícios junto comigo. Quem tá comigo aceita o desafio, deixa um grande aceito aqui embaixo. E para você que ficou comigo, ó, grande beijo para você e até a próxima.